Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia em que nós estamos testemunhando que as coisas lá no lixão da história não estão muito fáceis. Deserções, traições claras, pessoas que se comportam como verdadeiros Judas depois de terem ficado tanto tempo ao lado do inelegível. E, além disso, outras situações estão afetando o ânimo dessas pessoas, como, por exemplo, o comportamento do comandante do Exército Brasileiro. Essas pessoas nutriram durante um bom período a ideia que as Forças Armadas do Brasil legitimaria uma espécie de golpe aqui para entronizar no poder do nosso país a figura do ex-presidente da República. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas declarações que funcionam com verdadeiras pás de cal sobre a imaginação, a ilusão que essas pessoas tinham. Outras figuras estão se sentindo mais desprotegidas, estão se sentindo abandonadas, solitárias, desnudas, porque agora, com o decreto ou os decretos que o presidente Lula editou limitando o porte de armas para uma série de figuras, o que será dessas pessoas que não conseguem andar nas ruas sem ter essa proteção, ou pelo menos esse equipamento bélico 24 horas por dia na sua cintura? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre importante convidar você que está chegando pela primeira vez ao nosso portal e não nos conhecer, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, recomende, compartilhe e não esqueça de mandar o seu comentário, o seu joinha e participar aqui das nossas conversas. Todos os dias eu abro um bate-papo aqui para conversar com vocês entre 5 horas, 5 e meia, responder perguntas, receber as suas sugestões. E temos também o nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar engajado aqui no nosso portal, você prestigiar aqui os nossos encontros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, muita coisa acontecendo, né? Já mostrei para vocês hoje o personagem mais cedo, do Paulo Guedes, e que denota muito como a figura do inelegível está caindo num ostracismo mais rapidamente do que a vã filosofia poderia imaginar. Eu sempre disse para vocês que quando o inelegível ele se tornasse uma figura imprestável para a estrutura de poder aqui no nosso país, ele seria esmagado. E agora ele terá que prestar contas com a justiça aqui no nosso país. Eles se acham perseguidos. Mas todo criminoso que comete uma série de crimes tem essa saga. Ele está sempre sendo perseguido pela justiça, pela polícia, pelo Ministério Público, pela sociedade, pelo direito, enfim. Então, essa será a trajetória para todo sempre dessa figura que fez tanto mal ao povo brasileiro, até que ele chegue à cadeia, que é o seu destino final no meio dessa saga lógica de países civilizados. No entanto, alguns veículos de comunicação continuam a tratar a figura do inelegível com uma deferência e com algum tipo de omissão, né, muito curiosa em relação a determinados fatos. Por que eu estou dizendo isso? Porque sexta-feira, agora, o inelegível, aliás, nós temos uma figura, uma nomenclatura incrível, né? É o inelegível comendador, ou comendador inelegível, recebeu uma comenda lá no município de Goiás, aliás, no município de Anápolis, em Goiás, e isso demonstra que o inelegível está tão por baixo que ele vai aceitar convite para qualquer coisa. Se tiver o aniversário de um cãozinho poodle, pode convidar que ele vai. De repente ele vai querer vender lá os kits de aniversário dele, né? Enfim, mas a matéria é essa aqui. Sob gritos de mito, Bolsonaro recebe título de comendador. Ex-presidente recebeu comenda em Anápolis, Goiás, e disse que campanhas de desarmamento precedem ditaduras, né? Isso é uma conversa fiada. Ele repete essa mentira o tempo todo, de que as ditaduras vêm sempre depois de desarmamento da população, e as pessoas vão acreditando nisso, né? Eu queria saber onde é que ele vê esse tipo de ligação fática, onde é que isso aconteceu de fato, né? Enfim, e aí eu fui pesquisar essa comenda aqui. Lá pelas tantas ele disse: se eu nada representasse para a nossa pátria, depois daqueles números do TSE, não me estariam perseguindo até hoje, não teriam de forma bastante nebulosa me tornado inelegível. Qual crime? Corrupção não foi, abuso de poder econômico não foi. Bom, isso é só na cabeça dele, né? Que levar joias sem nenhum tipo de declaração não é corrupção, fazer o que ele fez junto do Ministério da Educação com os seus amigos supostamente religiosos, isso aí não é corrupção.
usar os bens públicos para fins eleitorais, isso para ele não é corrupção, enfim. Além de tantas outras situações que aconteceram e outras que estão eclodindo agora. Nós temos uma diferença de mais de 200 bilhões de reais no orçamento, né, que o Tribunal de Contas vai ter que se debruçar para entender que mágica foi essa. E aí eu fui ver que comenda é essa lá do município de Anápolis, né? Comenda Gomes de Souza Ramos. Não descobri quem é o senhor Gomes de Souza Ramos, certamente deve ter sido uma pessoa muito bacana lá em Anápolis. Mas é o seguinte, vocês acham, encheu lá o auditório, né? Mas vocês acham que todo mundo foi lá por causa de Bolsonaro? Aí quando você dá uma olhada, eu tive essa curiosidade, né? 36 pessoas receberam também a comenda. Aí o cara vai receber uma comenda, leva a família, né? Leva a esposa, os filhos, os amigos, enche, né? E aí é o seguinte, o Bolsonaro está aí, dentre essas 36 pessoas agraciadas com a comenda Gomes de Souza Ramos de Anápolis. Então, meu amigo, se você é bolsonarista, você quer ter a presença do inelegível por perto, pode fazer um batizado de um gatinho angorá, enfim, pode fazer o velório de um papagaiozinho morto, enfim, qualquer coisa que ele vai aparecer, a gente não tem a menor dúvida, porque está numa situação de declínio absoluto, né? E agora, quem vai ficar numa situação muito complicada, vai ficar com muito receio de botar os pezinhos por todos os cantos, é o filhote, né, do inelegível, um dos filhotes. Carlos Bolsonaro perde o porte de arma após Polícia Federal indeferir renovação. Vereador que tem uma Glock 9mm alegou riscos devido ao cargo e ameaças por ser filho do ex-presidente. Polícia Federal, no entanto, não viu comprovação do perigo que justifique o porte. Porque tem que justificar, né? Tem ameaça concreta? Tem alguém que ameaçou alguém do clã Bolsonaro? Tem alguma pessoa que invadiu o aniversário para dar tiro no outro, que tenha motivação política, a não ser pessoas ligadas ao próprio clã? Então, a situação para essa gente está ficando muito complicada. E aí, uma ilusão, né, que eles tinham, que as Forças Armadas iria aqui dar um golpe. Eu estava vendo uma conferência aqui do comandante do Exército, né, General Tomás, e num canal aqui que tem o Sérgio Etchegoyen e o Nelson Jobim. E aí ele falou algumas coisas aqui que já estão circulando pelas redes bolsonaristas de uma maneira muito contundente, né, para eles, né? Disse aqui o general Tomás sobre o Exército, política, etc, etc, etc. Então, vamos lá. Fico muito satisfeito com o resultado, né? Quanto ao relacionamento do Exército com o lado político, então é importante... ele está nesse quadro aqui de cima, né, gente? Está dando para vocês verem aqui. Vamos lá. O comandante do Exército ele é um agente subordinado ao ministro da Defesa. A política, nós estamos fazendo questão de delimitar e dizer que nós somos uma instituição de Estado, a política apartidária, comprometida com a missão constitucional. Isso não significa falar que a gente não tem uma participação no assessoramento ao governo, aos parlamentares, ao Congresso Nacional, na questão institucional, né? Numa política militar de defesa. A gente tem feito e tem sido muito bom. A gente tem sido muito considerado e muito ouvido. O ministro da Defesa é uma pessoa muito hábil, é uma pessoa que transita muito bem com as forças, se coloca muito bem na relação institucional, conduz os comandantes de força nessa área com muita tranquilidade, nos dá muita segurança e nos ajuda a responder às indagações. A gente tem tido a possibilidade de conversar e conversar bem. Então, a minha ideia é extremamente positiva, porque a questão é a seguinte: se nós somos apartidários, isso significa que a população pode ficar tranquila. Ela tem que ter a confiança, porque a gente tem um mantra: não houve nada, nossa democracia ela foi preservada. Ela transpôs um obstáculo. O que a gente tem que tirar do imaginário das pessoas é uma percepção de ameaça. Essa percepção de ameaça não pode existir, porque a nossa concepção de trabalho é uma sujeição completa aos ditames constitucionais. Eu acho que isso está muito pacificado dentro do imaginário da própria força. Então, acho que isso daí não tem dúvida.
Não sei se quer acrescentar. Gente, achei muito interessante, né, essa fala do general Tomás, porque ela joga de fato uma pá de cal, como eu disse para vocês, no imaginário dessa gente insana aqui no nosso país. Bom, gente, o nosso papo hoje é um pouquinho mais curto, né? Eu tinha que vir falar sobre essas questões aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso encontro de hoje. E no próximo Portal do José teremos certamente mais novidades aqui para compartilhar com vocês, além dessas outras tantas, né? Afinal de contas, estamos chegando domingo tem muito material aí para a gente conversar, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!